Boa tarde, meus amigos e amigas. Dando prosseguimento à minha pesquisa em nível de mestrado pelo Programa de História Social da USP, em que venho entrevistando, por meio do instrumento da história oral, importantes militantes aí que contribuíram com a fundação e construção do partido nos anos 80. Hoje eu estou com um companheiro aqui muito importante, no município de Diadema, que participou bastante desse processo, que vai nos contar, que é o companheiro Lício Lobo. Recentemente, no fim do ano passado, participou da etapa estadual do 7º Congresso em São Paulo, Foi candidato a presidente do Diretório Estadual pela chapa encabeçada pela articulação de esquerda, tendo um bom desempenho. E, enfim, não ganhou, mas deu o recado, E muito obrigado, companheiro, por esteja contribuindo aí com a minha pesquisa. E queria que o senhor começasse dizendo aí como é que se deu o início da sua militância. Tá bom. Bom, obrigado, Maurílio, aí pela oportunidade de falar sobre PT. Um momento muito especial e importante, da vida do partido. Estamos comemorando hoje 40 anos. Hoje é 16 de fevereiro, O aniversário foi segunda-feira, 10 de fevereiro. Então é oportuno e, como você disse, traz muitas lembranças, Eu não cheguei a ser fundador do PT do ponto de vista histórico, Mas comecei minha militância por ali. Respondendo aí diretamente a sua pergunta, Jovem, em 1977, eu tinha 16 anos. Comecei a estudar na Escola Técnica Lauro Gomes, uma escola técnica em São Bernardo. Bom, e foi ali que eu comecei a tomar contato com a política, Não existia PT ainda, mas existia a ditadura e existia a luta contra a ditadura. Na verdade, o recomeço da movimentação mais aberta da luta contra a ditadura, 77, por exemplo, foi um ano de reorganização da UNE. Um momento importante ali foi a invasão da PUC, pelo Erasmo Dias. Uma repressão à tentativa de reorganização da UNE. Eu não era universitário, mas ingressei na escola técnica, movimento secundarista, que começava a borbulhar. Ainda semi-clandestino, Foi onde eu comecei a tocar relação com a política propriamente dita. E foram os anos ali que a gente pode dizer que foram os anos de incubação do PT, 77 eu entrei então no movimento secundarista, 78 foi o ano da primeira greve, Foi a greve da Scania, primeira greve metalúrgica, 10 anos depois da greve de Contagem, Que foi a última greve da ditadura. 79 uma greve maior dos metalúrgicos, aí já uma greve geral da categoria metalúrgica, que envolvia São Bernardo e Diadema. E eu ali estava no movimento, começando a estar imerso nessa movimentação toda, que era a movimentação das cidades naquele momento, Eu sempre fui morador em Diadema. Eu não nasci em Diadema, nasci no Paraná em 1961, mas com 1 ano de idade eu vim morar em Diadema. E meu pai era metalúrgico, foi metalúrgico durante a vida toda, Trabalhava na Mercedes-Benz do Brasil. Bom, e foi meio natural esse movimento com a movimentação dos metalúrgicos, com a categoria, com as lutas, com o movimento de fundação do PT que veio em 1980. Como se diz, em 80 já foi uma greve maior ainda, Uma greve mais reprimida, uma greve que durou 42 dias, foi o ano que o Lula foi preso, que houve intervenção no sindicato, vigência da Lei de Segurança Nacional, que suscitou uma solidariedade imensa pelo Brasil todo e que foi, digamos assim, um movimento que deu origem ao PT, Tem muito a ver esse início do PT com essa movimentação que foi muito forte aqui na cidade de Diadema. Ulício, você disse que 77, então, foi o começo o retorno das mobilizações estudantis, tentativa de reinaugurar a UNE, e você chegou a participar desses atos no centro, aquela paradinha no Engabaú? Não. 77 eu não participava, eu fui me envolver no decorrer dessa vivência estudantil, Uma participação mais ativa mesmo, para mim, puxando aqui pela memória, foi em 79,
teve um congresso da UNE aqui em São Paulo, é semi-clandestino também, que eu participei, ali já como militante, né? Um militante secundarista, antes de ingressar na universidade. Agora, em 77, ainda como aluno secundarista, estavam acontecendo essas mobilizações, principalmente da USP e da PUC, e tinha como saber, porque imagino que a televisão não dava nada, né? Tinha, subterraneamente a gente sabia, né? Sabia. A repressão em 77 foi pública, notória, ganhou uma dimensão nacional, né? A repressão, a tentativa de reorganização da UNE ali. Do 77. Erasmo, né? O Erasmo Dias invadiu a PUC, né? Na verdade, né? Fez uma repressão, espancou militantes, os estudantes, prendeu muita gente. Os fatos do movimento estudantil começaram a pipocar, né? As passeatas eram públicas, depois 77, 78, e essas coisas repercutiam no movimento secundarista. Tinha alguns militantes ali na escola que eu estudava, a gente sempre recebia, né? Os repasses, as notícias da movimentação. E ao mesmo tempo, assim que você já se aproximando do movimento estudantil, seu pai dentro da Mercedes. Meu pai era metalúrgico, meu pai nunca foi militante ativo, né? Mas era um trabalhador, vivia o cotidiano da classe trabalhadora, estava envolvido, tinha simpatia, né, pelas ideias de esquerda, das ideias da luta contra a ditadura. Na época, na Mercedes, a pessoa mais próxima do sindicato era o Djalma. Bom, teu pai dizia disso? Não, Na verdade, o Djalma, nem lembro se o Djalma era trabalhador, não tenho na minha memória, não. Mas que eu lembrava que era conhecido era o Juraci Menezes, que depois veio a ser vice-prefeito de Diadema, depois, em seguida, né? O Vicentinho trabalhava na Mercedes nessa época. Juraci Menezes é o Magalhães, amigo do Gilson? Tá. Depois nós vamos falar a história aqui do PT de Diadema, o Juraci vai ser um personagem importante. Ele era amigo do Gilson. Né? O Gilson era da Scania, né? O Gilson Menezes era diretor da Scania, inclusive teve um papel importante na primeira greve lá em 78. E o Juraci era da Mercedes. Portugal também, né? Portugal não lembro dessa. Não lembro. Bom, e aí em 78 tem a primeira greve, você lembra se seu pai parou? Não, 78 foi na Scania, né? 78 a greve foi... teve por fábrica, por certa... 78 a greve foi na Scania. Foi a primeira greve. Não parou as outras greves. Foi uma greve relativamente rápida. Dentro da fábrica. Aquela greve meio que começou assim, sem um empurrão do sindicato. A iniciativa da greve de 78 foi do pessoal da ferramentaria da Scania. Eles pararam. O motivo ali era o arrocho salarial brutal, né, da ditadura. A inflação que o Delfim Neto tinha roubado da galera, o arrocho, o pessoal da ferramentaria parou. Tinha calculado, né? Exato. Depois que o pessoal parou, que avisaram o Gilson, que era o diretor do sindicato responsável pela Scania. Tá. E, enfim, teve essa característica de movimento mesmo da base da fábrica, do chão de fábrica que puxou a greve. E essa greve durou alguns dias, né? Depois, abriu a panela de pressão. Depois, em 79, no ano seguinte, já com acúmulo de organização em outras fábricas, a galera, é possível fazer greve, é possível enfrentar a ditadura. Em 79, a greve já foi geral da categoria. E aí, você já tinha terminado o curso de secundarista? Eu estava terminando, 79 era o meu último ano, né? Você entrou na faculdade em 80? Eu entrei na faculdade, não. 80 eu passei meio que estudando. Não passei direto, não. Eu passei em 81. Em 81 eu entrei na USP, na faculdade de arquitetura. Não é para menos, difícil. Tá certo. Como é que é o Nabil? É dessa época que estudou contigo ou não? Não, o Nabil é geração anterior, né? Tá. O Nabil é da geração anterior. Muito bem. Bom, 79 a greve geral, aí teu pai participou? O pai participava, participava das greves. Nunca foi muito ativo, como eu disse, militante, mas nas mobilizações gerais ele participava. E você já tinha uma simpatia, tanto pelo movimento estudantil quanto pela já foi se envolvendo com o PT, né? Com a ideia do PT mesmo. Você estava naquele 1º de maio de 79 no campo? Participei de todos aqueles movimentos lá da Vila Euclides. Você lembra de uma faixa pelo PT Partido Sem Patrões? Sim, lembro. Lembra? Faz ideia de quem levou aquela faixa? Pode ser a Convergência? Deve ter sido o pessoal da Causa Operária, né? Que era o Paulo Stromov naquela época, era da Causa Operária. Você deve ter entrevistado ele também, né? Mas era a palavra de ordem mesmo, acho que da Convergência, da Causa Operária.
Nessa época você ainda não tinha nenhuma simpatia por nenhum grupo? Não, era simpatizante geral, nem era militante, nem era filiado ao partido ainda. Eu vim me filiar ao partido só em 83. 83, que é o ano que marcou Diadema, né? Vamos chegar lá. Mas enfim, aí em 80, outra grande greve, né? 80 foi a maior greve. E você parou? Sim, para participar. Mas também nunca teve uma... Foi dirigente, mas assim, 41 dias ele ficou uma parte desses? Ficou uma parte parada, foi uma greve tensa, né? E aquelas mobilizações na Vila Euclides, na Assembleia, você... Acompanhava, né? Eu ia em algumas, mas não acompanhava, né? No cotidiano, não. O que o Lula te despertava nessa época? Bom, simpatia, né? Sempre foi uma liderança cativante, né? Forte. Simpatia. E não era o Lula propriamente, né? Acho que o apelo ali era mais um movimento mesmo. Era meio que tinha um grito engasgado ali na garganta de todo mundo, né? Da necessidade de lutar contra a ditadura. E aquilo foi uma explosão. Entre os diretores que foram presos em 80, o Gilson era morador daqui, por certo, então era deve ter tido mais algum de Gilson, isso que eu te falei, o Gilson era morador daqui, o Juraci era morador daqui, tinha um camarada que era o Juraci foi dessa diretoria também? Foi dessa diretoria. Tá. Tinha um camarada que foi muito importante, que era de Diadema também, que se chamava Ratinho. O apelido? O apelido era Ratinho, o nome dele era Dilermando. Tinha vários ativistas, né? O Paraná, que depois veio a ser vice-prefeito. Você lembra de alguma coisa? Porque o que se fala, a prisão da diretoria foi no 17º dia e a greve perdurou por mais de 20 e tal. E aí a repressão estava muito intensa, não podia chegar perto do campo. Depois a gente vai falar do 1º de maio, mas de maneira geral, a mobilização, de certa forma, até cresceu no primeiro momento por conta das mobilizações de bairro, do fundo de greve, doação. Você lembra de alguma coisa disso? De mobilização? Você chegou a participar, arrecadar? Ajudar no esforço, sim. Não, nessa época, 80, como você disse, não tinha uma militância muito organizada. Tinha essa coisa da simpatia e chegava a participar de algumas ações. Mas dá para imaginar, por exemplo, postos em Diadema, do bairro... A igreja, geralmente. Próximos, fazendo contato com o fundo de greve, com a matriz, né, que era a sede lá de São Bernardo, e tudo muito clandestino, óbvio, né? Imagina. Não, naquela época não tinha muita clandestinidade, não. Não, clandestino no sentido de, por exemplo, a reunião do grupo 16, né? Semi-clandestina da direção, mas esse movimento... o Vargas fala que dos grandes receios dele era, por exemplo, levar boletins no carro. Se der uma parada, acabou tudo. E sabe quem rodava esses boletins, por incrível que pareça? Sindicato de São Paulo com um Joaquinzão, né? Ele falou, né? Não tinha esse dado, não. Polêmico, não tinha esse dado, não. Mas tinha várias... Tinha uma multiplicidade de organizações ali surgindo naquele momento. Né? Bom, aí em 81 você entra na FAO. Em 81 eu entrei na FAO e aí posso tomar contato com o movimento universitário. Né? E um filho de metalúrgico entrar na USP não é comum hoje em dia, muito menos naquela época, imagino. Não era usual, não. Como é que você se sentiu ali? Peixe fora d'água? Foi tranquilo? Não, me senti bem, normal, porque... Você fez escola técnica, naquela época já era forte a escola técnica, né? Em comparação ao ensino público normal ou não? Sim, o ensino na ET, foi a escola que eu estudei, era muito bom, um nível muito elevado. Apesar disso, tive que fazer cursinho, né, para entrar na FAO. Mas como a gente entrou lá, teve uma enturmação logo grande, porque tinha esse ambiente político também, né? Sim. E era muito interessante ali na FAO, porque logo aparecia uma divisão entre o pessoal do PT e o PCB, que era muito forte também na FAO, né? Uma tradição na arquitetura do Artigas, Niemeyer, militantes antigos do Partido Comunista, e tinha uma organização forte do Partido Comunista na FAO. E logo que eu entrei, tinha essa divisão muito acirrada, né? E aí você tomou partido ou demorou? Não, evidente, logo de cara. Ah, é?
Então, logo de cara a gente entrou no lado da galera do PT. Enfim, e a enturmação ali você não era afiliado, mas já era petista, digamos assim. Já escolhido seu campo. Na prática eu era petista já. Uhum. E assim, do ponto de vista teórico, você já tinha uma noção de que, de que era socialista, ou que o socialismo soviético não era aquilo que do melhor, enfim, você já tinha uma ideia ideológica, um posicionamento nesse sentido? Tinha um pouco, não muito nítida, mas já tinha um pouco, sim. Mas você olhava para a União Soviética com que olhos? Olhos críticos. Logo que eu entrei ali na FAO, tinha essa tendência PT, PCB. E o lado do PT era dirigido, digamos assim, pela galera da Libelu, da Liberdade e Luta. E meio que eu entrei na Libelu nessa época, movimento estudantil. Você lembra, você lembra do Turra, o Sokol nessa época? Sim, Júlio Turra. Sokol eu não conheci nessa época, mas conheci o pessoal que era do movimento estudantil na época, que era o Julinho, Júlio Turra, a irmã dele era Cleusa Turra, que depois acho que se afastou um pouco da militância, pelo menos não tenho notícia dela, que era presidente do DCE da USP. E as disputas ali no DCE eram... Como é que é o nome dela? Cleusa Turra. Nossa. Tinha uma Refazenda, o Refazenda era petista também, né? Ou nem tanto? Tinha o pessoal do PRC, né? Que era petista, era uma das tendências do PT. Que era o pessoal ligado ao Mercadante não. Bom, o Mercadante acho que era Refazenda. Eu não lembro direito. Mas o Mercadante é de uma geração anterior à minha, né? Da fundação. Foi a galera que estava no evento estudantil na década de 70. Você estava começando nos 80 aí, né? Eu já estava eu comecei assim, entrei na universidade, já estava, digamos assim, o início do descenso do movimento estudantil. Nossa. E um ascenso do movimento operário. Entendi. Então teve essa balança, né? Em 70 o movimento estudantil muito ativo, o movimento operário... Seu pai em greve e você sem o que fazer na faculdade. Assim, mais ou menos. Bom, e aí você começa a participar de alguma chapa? Sim, aí já começa a participar da política estudantil mesmo, já participando da eleição do Grêmio da FAO, do DCE. Ainda tinha repressão nessa época, prisões? Era bem mais esporádico do que na década de 70, mas ainda tinha, né? Era um clima de repressão. Você podia distribuir? Não, isso tranquilo. Tranquilo, né? 81, 82, já dentro da universidade, isso já era tranquilo. Não era pluripartidarismo, né? Não tinha democracia, não. Tinha repressão, tinha ditadura, mas digamos assim que a repressão tinha afrouxado por conta da política da ditadura de fazer a tal da... Como é que chama? Abertura lenta e gradual. Né? Bom... Aí você chegou a participar de algum cargo no centro acadêmico? Cheguei a fazer parte da diretoria assim, do GFAO, que era o Grêmio da FAO, né? Mais pra frente? Não, nessa época mesmo, 80. Que eu participei do movimento estudantil foi essa época, que eu entrei na universidade, logo no começo, 81, 82. Você se formou quando? Eu fui me formar bem depois, fui me formar em 87. Mas logo depois eu vou entrar no PT aqui em Diadema. E aí a minha militância vai ser transferida para o PT, basicamente aqui em Diadema. E nessa época você chegou a estagiar, algum trabalho? Sim, então nessa época que foi 82 o PT ganhou a eleição em Diadema. Foi a eleição que o Gilson Menezes foi eleito prefeito de Diadema. Foi a única prefeitura que o PT ganhou naquela eleição. Certo. Única mais ou menos, né? Porque ganhou uma prefeitura também lá em Santa Quitéria, no Maranhão. Mas o prefeito lá em Santa Quitéria acho que conseguiu ficar no PT por Vou pegar um livro meses. aqui, continua falando aí que... Então, na prática, a vitória foi aqui em Diadema. Foi a prefeitura que vingou, digamos assim, né? Que resistiu e se fortaleceu. Em 82 eu participei do processo eleitoral aqui, em 82. E em 83 foi interessante, né? Porque eu, como estudante da FAO, aí recebi um convite lá da FAO para vir fazer um estágio aqui em Diadema, como estudante de arquitetura, numa equipe de urbanização de favelas, que era uma coisa meio inusitada na época, né? Não tinha mesmo não, enquanto administração, enquanto política pública. Então tudo a ver com a sua formação, que você estava se formando em arquitetura. Sim, eu estava me formando em arquitetura, como estudante de arquitetura ainda no primeiro ano, teve uma influência bem grande, é importante citar, né, da professora Hermínia Maricato, que está aí até hoje, uma referência no campo da arquitetura, do urbanismo, da política urbana, né?
foi minha professora no primeiro ano da FAO. E aí muito diálogo, tinha essa coisa da ligação do PT, ela era afiliada, militante do PT ativa naquele momento, a simpatia cresceu, né? Casou aquela coisa aqui do ABC com essa mensagem da arquitetura popular, da necessidade de trazer arquitetura para o povo, do urbanismo, e coincidentemente a primeira gestão do PT foi na minha cidade, Diadema. Se formou aqui uma equipe para tratar de urbanização de favelas. Diadema, um terço da população de Diadema morava em favelas nessa época, 82, 83. E eu vim como estagiário trabalhar nessa equipe. Era uma equipe pequena e viemos eu e vários companheiros da FAO, né? Companheiros e companheiras. Era uma equipe. Da USP tinha mais alguém, não? Tinha, meus colegas de classe, né? Tinha umas 10 pessoas da equipe, a maioria vinha da USP. O núcleo da equipe de urbanização de favelas era colegas lá da FAO. Viemos todos juntos, veio a mesma turma fazer estágio aqui em Diadema. E aí você contribuiu nesse projeto até o fim da gestão Gilson? Não, porque teve muita encrenca também no meio do caminho. Bom, então vamos começar a falar da encrenca. Bom, antes, não sei se você conhece esse autor, Júlio Assis Simões, né, hoje é professor da Unicamp, essa é a tese de mestrado dele. Depois, né, mudada, me parece que sim, da Unicamp. Eu conheço. Dilema da participação popular. Olha a carta eleitoral que o Diretório Municipal de Diadema aprovou como princípio, um pouco do que se está se discutindo nesse momento, né, em vários diretórios por aí, como deve ser, enfim, como deve se portar o partido, não só o nosso, mas está todo mundo falando de eleição. Mas isso foi aprovado pelo Diretório Municipal de Diadema, a Carta de Compromissos, onde aparece a primeira formulação local da proposta de governo através de conselhos de base. Entre os pontos principais da carta estavam o seguinte: os eleitos renunciavam a todo poder de decisão em favor dos conselhos municipais de base, que seriam os efetivos governantes e representantes populares. Prefeito e vereadores comprometia-se a formular propostas para execução imediata decidida pelos conselhos municipais de base. Os eleitos dividiriam seu tempo útil de modo a haver igual dedicação às atividades parlamentares e ao trabalho de base nos bairros e atividades de interesse da população. A contribuição compulsória dos eleitos ao diretório municipal seria de 50%. O eleito que descumprisse qualquer determinação contida na carta seria punido com a expulsão do partido. Bom, esses são bombásticos, mas eu acho que eu fico com os eleitos renunciavam a todo o poder de decisão em favor dos conselhos municipais de base em 1982. Isso é um soviet, não? Que a ideia era da República Socialista de Diadema, não? Mais ou menos, né? A ideia acho que passou um pouco por aí. Mas aí você precisa ver o clima, né? O clima da época, né? 82, tinha uma efervescência mesmo na base e uma representatividade, uma participação da base social, principalmente sindical, mas não só sindical, muita gente ligada à igreja, estou falando aqui de Diadema, a igreja católica, comunidades eclesiais de base e muito dirigente sindical, os metalúrgicos. Então tinha a proposta era um pouco eco da experiência prática concreta das greves. Tem esse lance da formulação teórica, dos súbditos, dos conselhos, existe isso, mas tinha também um lance aí que era o lance da vivência concreta do que foi a democracia operária no meio sindical naqueles anos. Muita democracia, muita assembleia, muita decisão coletiva. Esse espírito do coletivo era uma coisa que era real, era muito forte. Aqui em Diadema, essa formulação, digamos assim que ela é tributária, essa dos conselhos, era tributária um pouco da composição política específica do PT de Diadema, que diferia um pouco do restante. As tendências eram fortes aqui em Diadema. Por exemplo, a causa operária, que
ter sido uma das formuladoras dessa... Estava no DM lá? Sem nenhum menosprezo. Pimenta não, pimenta era... Sem nenhuma ironia, sem nenhum menosprezo, não. Era uma tendência forte e a linha era um pouco essa, né? Tem uma tendência obreira... Eita, barulho aqui. E tinha essa formulação. E outras tendências eram fortes aqui, né? ADS, que é a democracia socialista, o PRC, que era a tendência Partido Revolucionário Comunista, na verdade era um partido dentro do partido. Então a esquerda, digamos assim, tinha uma força relativa forte aqui em Diadema, no diretório, na direção do partido, ao lado dos sindicalistas, que era o Gilson, o Juraci, a galera toda. Então digamos assim que essa formulação, ela politicamente era interessante, mas quando ao fim e ao cabo o PT ganhou a eleição, o juiz toma posse. A prática foi diferente. Então aí é o seguinte, as contradições começam a aparecer, né, entre a carta de princípios, digamos assim, a carta eleitoral e o concreto, né? O peso do prefeito possa ser muito forte, né? E vai se desenvolver durante todo o governo do Gilson uma tensão, né? Entre essa figura da autoridade institucional, prefeito, e essa formulação, digamos assim, dos conselhos, né? Todo o poder ao povo, a decisão, que era uma democracia que caminha na contramão da democracia burguesa, da institucionalidade. Vai ser uma tensão, vai gerar crises políticas muito importantes durante o primeiro movimento do governo do Gilson, né? Vai ter um racha, né? Na prática vai ser um racha. O primeiro ano do governo do Gilson vai se instalar um racha entre a maioria do diretório, e não só a maioria do diretório, a maioria do diretório e a maioria da bancada do PT, que apoiava as tendências da esquerda, a linha da esquerda partidária, e a prática concreta do governo do Gilson, que vai tender a se centralizar no grupo ali dos metalúrgicos. O Júlio conta que uma das razões da particularidade de Diadema era que aqui dentro desse espectro dos metalúrgicos, né, do A, B, C, D, o D seria assim, meio que a periferia dos metalúrgicos, os salários mais baixos, né, enfim, enquanto ele cita esses exemplos, enquanto que os metalúrgicos de São Bernardo tinham um carro na garagem, aqui em Diadema morava em favela, chegava a ter esse ponto de uma luta de classes dentro dos trabalhadores, não? Não chegava a ser luta de classes dentro dos metalúrgicos, mas tinha uma certa clivagem ali social, né, dentro da classe trabalhadora. O fato é esse mesmo, tem base material, né? Base material é um pouco essa. As grandes multinacionais estavam em São Bernardo, basicamente em São Bernardo, um pouco em Santo André. Em Diadema, muito pequenas empresas metalúrgicas, algumas médias empresas, grandes, médias, né, e muitas pequenas metalúrgicas. Agora o fato era um pouco esse, né? A urbanização periférica de Diadema foi mais brutal. Então, tinha muita favela aqui, como eu disse. Mas também tinha muito operário metalúrgico que trabalhava na Volks e na Ford e na Mercedes e morava na favela em Diadema. Então tem um pouco isso mesmo. Era o pessoal, digamos assim, da linha de produção, né? da metalúrgica. Então existia um pouco essa diferenciação social, sim, ele tem razão em fazer essa leitura. E o que explica um pouco também a radicalização maior dessa base social aqui em Diadema, da base metalúrgica mesmo, né? E um outro ponto. Quem constituiu o Diretório Municipal até então, em 82, eu acredito que era a regra no PT até então, eram os núcleos, né? Os núcleos ainda tinham força. Tinha. Você chegou a ler as memórias do José Dirceu ou não? Não li. Bom, mas assim, é fato conhecido da história do partido, a articulação de 2013, e que um dos propósitos era justamente, digamos assim, estabelecer maiorias como, segundo os seus signatários, as maiorias em si. Enfim, o PT tinha um montante, tinha que governar, ser dirigente
representantes dessa maioria e que os núcleos não representavam diretamente isso, né? E aí, tese da articulação. Fala isso e é meio que um ponto, o documento do 113 ele se equivocou. diz mais ou menos nesses termos, né? Que a maioria se organizou para efetivamente governar e tornar um partido estratégico, não esse partido de frentes, que é a forma que eles denominavam. Mas, enfim, tivemos justamente no primeiro governo, na primeira prefeitura do PT, uma predominância dos núcleos, elegendo seu diretório municipal, sobretudo das alas da esquerda. Você acha que houve alguma preocupação futura, de repente o partido não deixar isso mais acontecer? Você lembra de outros exemplos de que a esquerda dominasse o diretório municipal dessa forma, fazendo pressão inclusive ao seu governante eleito? Não, porque não tinha outro governante, né? Tinha Diadema. Não, mas mesmo mais pra frente, um diretório de esquerda... Claro, vários casos. Mas fazendo oposição... em certa medida, a oposição é legítima, né? Sim, partido é partido, governo é governo. Não vejo nenhum caráter pejorativo. Mas depois houve vários casos. Eu lembro aqui de memória, por exemplo, o embate, eu diria assim... acho que é mais honesto politicamente, um embate político de maiorias dos diretórios ligados à esquerda a governantes. Por exemplo, no Espírito Santo isso aconteceu, né? O governo Vitor Boas, enquanto governador do Espírito Santo, depois teve uma oposição muito dura do diretório municipal às práticas do governo. Do partido é essa mesmo, pressionar o governante. O partido tem que dar linha política, né? O que a gente viu aqui em Diadema um pouco é o seguinte, tentando resumir. Primeiro, problematizando a primeira parte da sua pergunta, em relação aos núcleos. Eu não li o livro de Dirceu, não sei exatamente a formulação que ele faz, mas a visão que eu tenho é que foi errado fazer essa contraposição entre núcleos ligados à esquerda, ganham a maioria dos diretórios e se opõem ao governante. É muito mais dialético, mais complexo que isso. Primeiro que os núcleos não eram só da esquerda. A esquerda aqui em Diadema tinha uma maioria política no diretório, mas não tinha o monopólio dos núcleos. Tinham vários núcleos que organizavam diversas forças. Inclusive, os sindicalistas se organizavam em alguns núcleos. Você era militante de um núcleo? Era militante. Era militante do núcleo de bairro? Núcleo de bairro. A maioria dos núcleos de bairro, né? Base territorial, né? Já estava fundado ou você ajudou a fundar? Não, eu comecei a participar normalmente, já estava fundado, sim. Era o núcleo do Parque Real, isso aí tem Eu nem morava no Parque Real, mas participava por afinidade política. Ali vocês tiravam delegados, indicavam... Sim, participavam dos diretórios, mas voltando à questão da dinâmica dos núcleos, né? Primeiro é que não tem esse monopólio da esquerda. A esquerda organiza os núcleos para se opor ao prefeito. Havia vários núcleos organizados. E, na minha opinião, já é uma opinião política, a oposição que a maioria do diretório fazia ao prefeito era parcialmente justificada. Porque existia mesmo uma centralização do Gilson enquanto prefeito e uma certa adaptação à institucionalidade burguesa. Só um adendo aqui. Quando ele fala da articulação do 113 e tal, dessa questão do PT estratégico, ele nem cita Diadema. Eu que estou dizendo da questão dos núcleos, e que na verdade o ponto que ele coloca e que está no texto da articulação do manifesto é que os núcleos, pelo seu caráter militante, né, que tem muitos filiados que não se tornam membros de núcleos, enfim, acabam perdendo maiorias, digamos assim. Isso está lá, que digamos que os núcleos forjavam maiorias que não se... Não concordo contigo, não. Não é comigo. Não concordo com a leitura. No Manifesto 113, ele é enfático ao dizer da importância dos núcleos. É o contrário. Ele está reiterando, reforçando a importância da organização em núcleos.
E a importância de trazer o conjunto da classe trabalhadora para participar dos núcleos. Ele não apoia organizativamente. Sim, mas a ideia do núcleo é uma ideia forte ali em toda a década de 80. E a articulação e o Manifesto 113 reivindica a ideia dos núcleos. E, no primeiro momento, aqui em Diadema, vai se propor e, na prática, vai também organizar núcleos, como já organizava antes. O Gilson é um dos signatários do Manifesto 113. Sim, mas... eles não vão, vai ter núcleo que é ligado à esquerda, vai ter núcleo que é ligado à prefeitura, ao Gilson, ao governo. E a luta política vai se desenvolver nesse... mas a criação de uma tendência à articulação era para não formar chapas únicas, e daí criar esse debate... Tem razão. Né? A necessidade era o seguinte, existiam as tendências organizadas dentro do PT, e essa maioria, que era social, que era legítima, tinha legitimidade social, que é os sindicalistas, a galera fundadora do PT, muita gente ligada à igreja, não estava organizada numa tendência. Aí, a iniciativa de fundar a articulação, do 113, depois virou articulação, depois virou unidade. Ou seja, nessa época, núcleos ainda era forte, ainda tinha... Era uma ideia forte. Essa ideia dos conselhos, por exemplo, tem a ver muito com isso, né? E eu vou dizer que é mais dialético porque é o seguinte, ao entrar na prefeitura, vai ter uma mudança de qualidade. Quer dizer, o governo do Gilson, por exemplo, é infinitamente superior na prática social, na prática de governo, ao que tinha antes da direita. Vai abrir realmente um espaço para organização social da base da cidade, da base social. Vai ter essa abertura por parte da prefeitura. Mas as contradições vão se desenvolvendo, né? Essa coisa do Conselho Popular, por exemplo, sempre foi mais uma ideia do que uma prática concreta, né? O ensaio que se fez ali no primeiro governo do Gilson foi do orçamento participativo. Ali surgiu né? Depois ficou muito famoso em Porto Alegre, outras experiências, mas a primeira experiência de orçamento participativo foi ali no governo do primeiro gestão petista de Diadema. Eleição dos conselheiros em bairros. O conselho que existia era esse, era o conselho de orçamento, em tese responsável por definir as prioridades do governo. Mas ao largo disso se desenvolvia também um movimento social que não estava enquadrado nessa caixinha do orçamento participativo. Por exemplo, o movimento de favelas, de urbanização, tinha uma organização própria. E tinha muito mais a cara de um conselho popular autônomo, digamos assim, com independência, do que os conselhos do orçamento participativo, que em grande medida era vinculado institucionalmente ao governo, à prefeitura. Percebe? Você tem um movimento meio que de integração à institucionalidade, por mais que abra o espaço para participação, mas também ocorrem iniciativas da base social, e que depois vão se atritar, né? Vou ler mais um trechinho. Esse já é um debate em Diadema, outubro de 1972, e como o Gilson pensava. Nós vamos governar aqui em Diadema como nunca aconteceu e nenhum partido tem essa proposta. Eu vou governar com os conselhos de bairros. Os conselhos é que vão decidir e o que eles decidirem eu acatarei. Nem que para isso tenham que me caçar no outro dia, mas assumo a responsabilidade porque essa é a proposta do Partido dos Trabalhadores. Vamos escancarar as portas da Prefeitura dos Trabalhadores. Enfim, você acha que isso... Isso aí é antes de ser eleito, né? Isso. 82. É carta de compromisso, o Gilson assumia isso. E depois houve o atrito ali no começo do governo, foi por causa da composição do governo, né? Vamos colocar as coisas como elas são. As coisas como elas são. A discussão era o seguinte, quem nomeia os secretários? É o partido ou é o prefeito? E ali que tem o racha. Porque o diretório, teve essa discussão, o diretório vai opinar e vai decidir sobre a composição do secretariado ou o prefeito. E ali que o Gilson fala, não, quem manda sou eu, quem decide sou eu, percebe? Ali a ruptura começa meio ali no começo, né? Ou seja, o que ele tinha dito 2 meses atrás, depois que venceu... Eu não digo que esqueceu e jogou tudo fora, entende? Mas esse aspecto, que é um aspecto central, que é o aspecto do papel do governante, qual o meu papel institucional enquanto prefeito? Nomear o meu secretariado. E o Gilson falou, isso ele não delegou ao partido. E essa foi uma origem digamos assim, da clivagem, da intensificação da oposição entre essa maioria do diretório
que era vinculado às tendências de esquerda, e o governo. O Júlio fala que houve uma assembleia para decidir. Foi a forma de apaziguar os ânimos. Acho que, não sei se já tinha começado efetivamente o governo, mas foi em janeiro de 83. Foi convocar uma assembleia em que todo filiado tinha direito a voz e voto, e ganhou a proposta para o Gilson, que era ele que decidiria. De autonomia. Né? Você lembra alguma coisa dessa Vagamente, reunião? eu não participei dessa reunião. Eles chamam de o golpe de 4 de janeiro. A ala derrotada chamou. Pode ser, porque o sindicalista, digamos assim, eles tinham a maioria no diretório, né? Digamos assim. A acusação é que votou gente que nem era afiliado. Pode ter sido. Pode ter sido. Teve muita confusão nesses primeiros anos, muita confusão, muito atrito. E é isso mesmo. E esse evento acirrou os ânimos, né? Quem que nomeava, qual que é o papel do diretório. Houve podemos falar de uma oposição petista ao governo do PT? Parte da Câmara? A oposição, não sei se chegava a ser uma oposição, existia esse debate interno dentro do partido, né? E sempre uma reivindicação muito grande da democracia. Não chegou a ser, por exemplo... Era oposição aberta na cidade? Acho que não. Você mesmo comentou que foram 6 vereadores eleitos, a maioria eram de pessoas próximas ao diretório municipal, que tinha essas... Eu acho que 4 estavam alinhados com a maioria do diretório e 2 estavam mais alinhados. Então o fato deles pressionarem a gestão Gilson enfim, os termos, inclusive da carta, né, assinada e tal, não quer dizer que eles sabotassem de forma nenhuma o governo, as proposições boas para a cidade, que se enquadrassem nos pontos do PT, eles participavam sem problema algum. Sem problema algum, né? Não teve muito problema, sempre foi tudo muito tensionado nesse momento. Mas digamos assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não tinha uma oposição a programas de governo que todo mundo via que era legal, que era coisa nova, que era, por exemplo, a história da urbanização de favelas, né? Houve um consenso. Não só um consenso, né? Que foi uma prática social, uma política pública que vai se consolidando, vai se afirmando e não tem como se opor. Então não tem como, né? Não coloca em termos de consenso. A crítica ficava muito nessa coisa também do governar com os conselhos, né? Isso apareceu durante muito tempo nesse início, né? Essa contraposição entre o orçamento participativo meio institucional e a tentativa de tensionar mais isso, abrir mais. Mas ficava uma formulação meio abstrata nessa coisa. O que é governar com os conselhos? Essa coisa, são soviets, mas não tem uma revolução, né? Nós temos uma administração municipal, tem uma contradição que a vida própria foi resolvendo. O resumo, não sei se já dá para fazer o balanço da administração, é que a administração é o seguinte, em termos de política pública foi boa, muito boa. Inclusive a aprovação dele. Aprovação, tanto que elegeu o sucessor, né? Depois o Zé Augusto foi eleito, depois a encrenca piorou mais aí, mas foi porque teve disputa, né? O Zé Augusto não era o candidato do Gilson, quer dizer, teve uma prévia em... Era o Juraci, não? Não, era outro. Tá. O Juraci saiu do PT, saiu da prefeitura no meio do caminho de corrupção. Sim, né? Teve suspeitas aí, a postura do Juraci sempre foi muito truculenta, né? Em determinado momento o Gilson teve que colocar ele em escanteio. Apesar de toda a pressão, finalmente ele... Mas o Gilson defendia outro candidato a prefeito, que era um Cláudio Rosa, que era sindicalista também. Tá ainda no PT, o Cláudio? Cláudio deve ser simpatizante do PT, mas não está ativo, não. Tá. E o Zé Augusto, que era secretário de saúde do Gilson, que rachou com o Gilson no final. Deixa eu pôr um outro ponto das divergências, que esse talvez não toque diretamente a você, mas ao seu grupo. Uma das reivindicações do diretório era trazer gente de fora. Bom, coincidiu que você é um técnico, contra, né? Que você técnico da USP, exatamente, não trazer gente de fora. Você é um técnico da USP, mais morador filiado de Diadema. E sua equipe? Provavelmente... Eu era não, digo, equipe que eu digo, pessoas próximas, provavelmente a maioria de fora, ou não? Sim, de fora. E aí, como é que você ficava nesse meio de campo? Você era favorável a trazer gente de fora, ou o DM estava certo? Não necessariamente você se filiou num grupo assim? Não, nunca me coloquei nesses termos, não. Mas
Primeiro que eu entendo, digamos assim, a reivindicação como aparecia, tipo de não trazer muita gente de fora, eu só chamava os estrangeiros. Né? E realmente eu ouvi isso, porque quando o PT ganhou a primeira administração, tipo assim, a iniciativa do PT estadual, e aí o Zé Dirceu era o secretário-geral do PT estadual de São Paulo naquele momento, era um pouco, vamos fazer uma equipe, muito entre aspas, né? De excelência técnica para ajudar o governo. Que era a vitrine, né? Isso era trazer gente de fora. Então, realmente, vários, não todos, né? Mas alguns dos secretários foram tipo indicação do diretório estadual. O Júlio, inclusive, conta que o Gilson foi convencido disso. Sim, ele foi convencido. Tem a ver com essa lança, assim, de quem define o secretariado. Tem a ver com essa polêmica. O diretório estadual também, dá autonomia para o Gilson, e tinha ligação com o diretório estadual, queria fazer indicações também. O secretário de planejamento era o Amir Cair, foi um dos que veio de fora. É conhecido até hoje, trabalhou no governo da Marta, foi secretário de finanças depois, trabalhou com a Erundina, é um economista muito competente. Na época ele foi designado como secretário de planejamento. O secretário de saúde, por exemplo, foi o Zé Augusto. Que, por exemplo, o Zé Augusto trabalhava aqui em Diadema, mas também indicação lá de São Paulo, digamos assim, né? Mas ele chegou a se filiar depois, né? Depois se filiou Diadema, depois todo mundo se filiou em Diadema, né? Porque viramos militantes, ele virou militante aqui, né? Na verdade se filiou. Mas a história naquele momento era essa. Alguns, eu não tenho de cabeça outros, mas eu cito o Amir, por exemplo, que eu vim trabalhar na equipe que era dirigida pelo Amir. O Amir era o secretário de planejamento, a habitação era subordinada, vários técnicos vieram trabalhar na habitação. Um deles era um companheiro chamado Luiz Fingerman, que era dirigente, que era responsável pelo setor de urbanização de favelas, que nos convidou para fazer o estágio aqui em Diadema e compor a equipe. Eu era o único que morava em Diadema. Mas eu também não estava dirigindo nada ali, eu tinha 20 anos, era estudante de arquitetura, estava trabalhando na urbanização de favelas. Colegas da USP. Mas era militante político também, começava a militância política aqui em Diadema. Então teve um momento ali de participar da luta política. Essa equipe, enfim, seus colegas... Que depois vai brigar com o Gilson, hein? Essa equipe, o Amir Cair, o livro aqui do Simões, acho que relata isso, vão se desenvolvendo contradições entre essa equipe... Também vai fazer oposição a Gilson. Porque a equipe era um pouco o seguinte, a equipe estava, na prática, aplicando o programa da esquerda. Certo. E eram petistas. Todos petistas, que era abrir a participação popular. Por exemplo, a urbanização de favelas era baseada em organização do próprio povo, dos núcleos que constituíam comissões internas em cada favela. Todo sábado à noite tinha uma plenária de todas as favelas aqui no anfiteatro da prefeitura. Participava, porque nisso eu estava atuando plenamente e muito engajado, porque eu trabalhava. Era estagiário que trabalhava no concreto, na urbanização de favelas, contato com o povo, reunião. Então, era uma equipe muito ativa, era pequena, mas era muito ativa. E no processo vão se desenvolvendo contradições com a direção da prefeitura, com o Gilson e com o Juraci. Porque viu o seguinte, que essa autonomia dessa equipe de urbanização de favelas, e mais que isso, do movimento de favelas que está se criando, estava muito grande em relação à prefeitura. Tanto que em 83 começou o trabalho da urbanização, ele vai se desenvolvendo, vai gerando essa dinâmica de auto-organização do povo, das favelas. Essa auto-organização vai gerar também um aumento da demanda à prefeitura, por mais urbanização, por urbanização mais rápida, por mais qualidade na urbanização, e isso aparece como oposição perante a prefeitura, a direção da prefeitura. Isso vai gerar um atrito e em 84 a equipe vai ser demitida. Inclusive pelo Gilson. Eu também. Eu faço parte da equipe e a gente sai. Na verdade é o seguinte, foi uma demissão prática, né? Legalmente a equipe pediu demissão. Falou, não tem mais condição política de convivência com o Gilson. Tem um documento muito interessante que depois eu posso passar para você. Sim.
que relata isso, é bem quente da época, relata esses fatos, né? Essa ruptura dessa equipe de urbanização de favelas com o Gilson, com o Juraci, com a cúpula da prefeitura. Então você vê que não mas tem o projeto continuou depois que... Depois o projeto continuou, mas com outro enfoque, né? Tá. O enfoque que essa equipe dava era um enfoque de urbanização, urbanístico, pensando a cidade, a organização da favela na cidade, no espaço urbano, social, na organização. Né? Tinha uma tentativa também de fazer um trabalho de educação popular. Muitas pessoas da igreja católica, das comunidades de base vão se aproximando nesse processo, participando das reuniões. Meio na ideia de Paulo Freire. Tem outro material também sobre essa questão que eu posso te passar, de aplicar a metodologia do Paulo Freire, que era uma coisa nova ali, muito quente também naquele momento, década de 80, no trabalho social ali da urbanização. Tudo isso vai gerando um pouco uma tensão com a direção da prefeitura. Quando muda a equipe, o enfoque vai continuar a urbanização, mas o enfoque deixa de ter esse caráter mais político, digamos assim, e passa a ser mais assistencial. Em 83 teve um momento quente que foi da eleição da direção do DM. Cleusa de Oliveira, né? Cleusinha. E Vicentinho, ele era filiado de Diadema? Não sabia, não era? Morava em Diadema. Morava no Jardim Ruiz. E aí, você foi pra que lado aí? Cleusa ou Vicentinho? Vicentinho, né? Vicentinho. Tá certo. Na época Nessa época eu ainda era militante do trabalho, que era Libelu, depois virou o trabalho, né? Nessa época... apoiou a articulação, né? Naquele momento estava um apoio na articulação, um pouco nosso alinhamento foi com o Vicentinho. Mas nem lembro se ele perdeu ou ganhou. Ele não ganhou essa eleição, não. Não, foi a Cleusa. Quem ganhou foi a Cleusinha. Gente fina pra caramba, se você puder entrevistar. Ela tá aí. Não, nessa história toda, ela é personagem. Ela e o Gilson. Ela foi um personagem central nesse momento e expressava um pouco isso, né? Na época ela era militante da DS, depois deixou de ser, mas expressava um pouco essa reivindicação de um setor da base do PT de mais democracia. Ela de aprofundar servidores municipais? Né? Não. Ela era trabalhadora metalúrgica, se não me engano. E ela ainda atua, frequenta? Ela tá por aí, é simpatizante do PT, mas não tem uma atuação mais há muito tempo não tem uma atuação mais concreta. Bom, mas aí em 84, por esse processo que você falou, teve a cisão. E mudando um pouco de assunto, você ficou no trabalho até quando? Na corrente? 84. Você saiu? No trabalho? Na tendência? Na tendência até 87, por volta de 87. E aí você vai para articulação? Nunca fui para articulação. Na articulação? Você não fundante da articulação de esquerda? Não. Tá. Entre 87 e até 93, quando veio a articulação de esquerda, eu fiquei meio independente, assim. Tá. Não participei de nenhuma tendência, organicamente. Não, e que você vê o que é o prejuízo, né? Você fez corretamente a correção da minha leitura do manifesto. Eu falei, bom, você deve ser um signado, deve ter ajudado. O manifesto? Não sei de três. Isso eu sei de estudar. Não, na época eu vivia, estava muito quente. O manifesto do 113, o surgimento da articulação, foi uma notícia, assim. Mas eu não era militante da articulação, nunca fui. Etc. Não, nunca fui. Sabe que você deve saber também? Eu tô Agora, indo ver uns documentos. Inclusive, o trabalho reivindicava a importância da articulação do 113. Sim. Em determinado momento, até pediu ingresso na articulação do 113. E o Devani... E depois parte se dissolveu na articulação do 113, inclusive, né? Em 86, 87, quando teve o racha, né? E outros documentos interessantes que eu andei vendo lá tem muita coisa para ver, mas que eu já vi na Fundação Personnel Abramo. Walter Pomar fazia análise, quando tinha 20 e poucos anos, mas você vê que o cara já era teórico. Ele fazia análise de todas as teses em disputa, tem lá documentado, você sabia disso? Essa análise dessa época eu não sabia, não. 90, primeiro... 90 sim, 90 já é mais adiante, né? Tudo bem, 90 ele já não é tão novinho, né? Mas ele fazia uma a uma e eram os caras que Não, mas ele trabalhou no Instituto Cajamar, né? Eu volto logo na fundação do Instituto Cajamar, ele trabalhou, então era um pouco uma prática teórica. Gostava de família, né? Bom, e aí voltando aos anos 80...
teve paralelas questões de Diadema, teve encontros do PT, teve a campanha das diretas, dava tempo de participar enfim... Não dava, a partir desse momento assim de eu me filiei ao PT, a participação vai ser plena, ativa, né, enquanto militante mesmo, né? Por exemplo, você chegou aí nos atos Sim, claro. Desde o primeiro, da Pacaembu, não? Sim, Pacaembu. Ali não tinha como, né, não participar. Era um negócio muito visceral, não tinha... O do Pacaembu foi meio que a nata, né? Foi a primeira, vamos dizer assim, os mais... Não tinha nata não, cara. Era uma militância de base. Foi um ato convocado pelo PT, mas tinha muita gente. Eu lembro, tenho uma memória. Não, sim, mas perto do que foi em Agabaú, Praça da Sé. Sim, porque ali ainda era o PT chamando, né? Foi o pontapé inicial. Depois vai se ampliando o movimento, né? Inclusive a oposição liberal, né? O MDB vai um pouco falar, vamos colar nessa aí, porque senão o PT vai tomar a bandeira e vai protagonizar sozinho, porque estava maduro ali, né? Aquele movimento de massas. Né? E encontros do PT, você chegou a participar a partir de quando, assim, ficar orgânico? Segunda metade da década de 80, né? Você já começar a participar de encontros municipais desde o começo, né? Bom, teve um lendário aqui em Diadema, inclusive, que foi o extraordinário para decidir a punição daqueles que se encontrariam. Beth Mendes e Ayrton Soares e José Eudes. É o pessoal que decidiu isso. Você estava aí, não estava no encontro, não participei como delegado, né? Só delegado participava, mas eu... não podia nem ver nada, né? Ainda continua. Eu particularmente não estava. Enquanto era para os delegados, né? Era amigo. Bom, você tinha uma opinião sobre o que fazer, o que era para expulsar mesmo? Para expulsar mesmo. A maioria do partido era pela expulsão, né? Porque aquilo no concreto significava uma ruptura com a democracia partidária. E uma adaptação a Dirceu me conta essa história de uma forma até meio irônica. Olha, nós inovamos. Eles se manifestaram que ia voltar no Tancredo, a gente já expulsou sem direito, sem abrir processo, sem nada. Foi assim, sumário, né, cara? Foi sumário porque não sei se foi sumário, não sei o detalhe do processo, mas era uma posição política ali, né? PT para sobreviver precisava era uma posição política, tinha puxar diretas para votar em colégio eleitoral, né? Ali foi uma decisão estratégica, central, né? E teve a ver com o fortalecimento do PT, o acúmulo que foi possível na segunda metade da década de 80, né? Nos levou até 89, a quase eleição do Lula. Então foi o que apareceu no primeiro momento uma posição isolada do PT ou de auto-isolamento, no momento seguinte apareceu como uma força, né? Uma afirmação do partido, da proposta do partido, da ideia do Partido dos Trabalhadores, um partido independente dos partidos burgueses. E depois o movimento virou o que virou, né? Tanto que a própria oposição liberal teve que... sair por cima. Teve que... no movimento das diretas... Voltando um pouquinho para Diadema, tem um episódio curioso, que é até interessante o pessoal saber, mas nesse clima de oposição, diretório municipal e grupos de esquerda da administração Gils, o ápice foi a ocupação do gabinete, teve um ato, você lembra disso ou não? O Júlio conta que parece que quando a Cleusa venceu, o Gilson demitiu o pouco pessoal que tinha do diretório, né, que representava esse outro campo, e aí o pessoal teria feito mesmo uma ocupação na militância do PT, ocupando o gabinete, enfim. Não lembro desse episódio. Ponto curioso que pode ter havido, porque se ele lá era bastante. Mas o fato que eu tenho muito presente era que o clima de hostilidade e oposição muito grande. E uma tentativa por parte do diretório estadual de fazer uma mediação. Então a gente tentava algumas plenárias, eles algum recuo, justo um recuo em alguns momentos. Exigiram do Gilson a demissão do Juraci, que só foi demitir muito mais pra frente. Né? Exatamente. Depois ele foi demitido. Porque se envolveu em coisas assim. Né? E teve um outro ponto que eu achei curioso. O médico
que depois virou prefeito? Augusto. O Augusto era um dos homens fortes, ele e o Juraci do Gilson. Sim. Ou seja, o diretório municipal tinha problemas, né? Só que aí lá pra frente, ele vai ganhar as prévias contra o Gilson. Vai romper com o Gilson. Vai romper com o Gilson e a oposição, que é do diretório municipal, vai apoiar o Zé Augusto. Vai apoiar. Então tem a virada. E lá pra frente vai virar. Para derrotar o Gilson, a ascendência da esquerda do PT vão se aliar ao Zé Augusto. Na prévia. Isso tudo por. E depois vão se voltar com o Zé Augusto. Isso